Porque quando ele estava em Roma e ele escrevia essas cartas para a igreja de Filipenses, ou essa epístola para a igreja dos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele estava numa casa, ele estava preso numa prisão domiciliar. O apóstolo Paulo, ele poderia receber visitas e ele também poderia escrever, ele poderia enviar. Ou seja, ele não estava numa situação igual às outras situações que ele passou. É claro, ele não ficou o resto de sua vida ali, como ele vai escrever a carta aos Filipenses, depois lá na frente para Timóteo, que já estava cuidando de outra igreja, que vai ser a carta direcionada a Timóteo. Ele vai falar acerca da oferta dele já, que ele vai morrer, ele já está acabando ou finalizando a sua carreira. Aqui, no capítulo 1, se refere à mensagem central que o apóstolo Paulo declara aos Filipenses. Em toda essa epístola, ele vai declarar a sua mensagem principal do tema, ou a ênfase da carta ou da epístola aos Filipenses, que está no capítulo 1, versículo 21, que ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Esse é o versículo principal que ele envia para a carta dos Filipenses. Por que o apóstolo Paulo ele fala isso? Porque pelas provações que ele estava passando, pelas dificuldades, se ele morresse, para ele estava bom, mas se ele vivesse, o viver dele seria para Cristo. Ele fala que se ele estivesse vivo para a igreja, ou ele fala aqui, mas se viver na carne me der fruto a minha obra, não sei então o que devo escolher, mas se ambos os lados estou apertado, tenho desejo de partir em Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque as provações que o apóstolo Paulo já estava enfrentando, eu acredito que também com algumas enfermidades. Bom, você acredita, a gente chega a um ponto que a nossa carne ela já não aguenta muita coisa, e vai chegando a um ponto, ainda mais, eu acredito que na época em que eles pregavam o evangelho, botavam bastante, trabalhavam muito a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus, eu acredito que as enfermidades também assolavam a vida do apóstolo Paulo. Porque já imaginou hoje que a gente tem bastante amparato acerca das enfermidades, tem locomoções de carros que vai muito rápido, também de aviões, naquela época eram embarcações, levado por naus. Então, a vida de Paulo, eu acredito que ele já estava sentindo, como ele escreve aqui, que se ele morresse, para ele já estava bom. Ele já tinha trabalhado bastante, ele já tinha ministrado bastante, já tinha fundado muitas igrejas, mas aí ele fala, mas se eu viver, o meu viver é para Cristo. O que eu aprendo com isso? Que o apóstolo Paulo, mesmo se ele estivesse com dificuldade de viver, mas ele estivesse vivo, estivesse dando de certo de escrever, ele ainda ia continuar trabalhando para o reino de Deus. Então, quando eu se refiro a essa mensagem, eu sempre trago comigo, nunca foi hora de desistir, nunca foi hora de parar, nunca foi hora de abandonar a cruz, mas sempre sim, levando a mensagem, procurando fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos fez chegar até aqui e vai continuar dando graça. No capítulo 2, eu vou ler alguns versículos para nós ir meditando nesta palavra. Diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranhados afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha que interessante.
Eu vejo aqui o grande amor que ele tem pela igreja, em que foi fundado por ele mesmo, pregando a mensagem. É claro, o apóstolo Paulo, quando ele sai nas suas viagens missionárias, direcionado por Deus, como lá aquela viagem que eles estavam orando, e Deus fala ali com os discípulos e diz: envia Paulo e Barnabé. Ou seja, ele estava direcionado pelos apóstolos também. Mas nessa altura que o apóstolo Paulo já estava em Roma, eu fico olhando para a vida que ele estava levando, e pelo amor agora que ele descreve pela igreja dos Filipenses, eu vejo que o apóstolo Paulo é como uma mãe tem amor a um filho. E é claro, a mãe ela pode falar assim: tenho 10 filhos, eu amo todos eles iguais, mas tem algum entre meio esses que faz o agrado melhor da mãe. Tem um no meio desses que vai trazer mais o amor de mãe, fazer um afeto melhor entre a conexão entre os dois. E assim era a igreja de Filipenses pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque era uma igreja que deu valor ao evangelho pregado, e mesmo o apóstolo Paulo estando em prisões, ela mandava ali as bênçãos para suprir a necessidade do apóstolo Paulo, tanto como pagar os aluguéis, como fala da casa em que ele estava, como para suprir as suas necessidades. Eu fico olhando e vendo que as mesmas coisas, a mesma carne que o apóstolo Paulo tinha, era a mesma que nós temos. Mas como assim, você diz? Eu falo, ele também sentia frio, ele também sentia o amor pela igreja, ele também sentia os desejos da carne. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer numa carta, ele vai falar assim: quando passares lá em Troade, traz a minha capa. Ele pede porque aonde ele estava, nas prisões, era muito terrível quando ele estava, o frio. Então ele padeceu, ele sofreu, e nessa prisão em que ele está agora, ele escreve essa carta, ele vai dizer: completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. É tão interessante isso aqui, que quando a gente recebe algo, que a gente fica feliz, e a gente quer demonstrar para alguém, é difícil da gente se expressar, é difícil da gente chegar e fazer com que aquela pessoa sinta o mesmo que a gente está sentindo no momento, pelaquela alegria de conquistar algo, de receber algo, ou de alguém vir até nós que nós estávamos com saudade e nós matarmos a saudade. E a gente às vezes não consegue transmitir isso. E aí ele descreve: se há algum afeto, algum conforto em Cristo, alguma consolação, se há alguma comunhão no Espírito, algo entranhável os afetos e compaixão. Aí ele vai dizer: completai com o meu gozo, ou seja, com a minha alegria, para que sintais o mesmo. Você sabe por quê, irmão? Agora você imagina alguém parado em um só lugar, não podendo sair dali, e agora esperando uma carta ou algo, ou uma mensagem de alguém, e ali naquela situação esperando, e essa mensagem não chega, ou alguém que foi levar a mensagem ia trazer outra mensagem de volta, e agora essa mensagem não chega, mas chega uma hora que ela vai chegar até ele, e quando ele manda, ele vai mandar da mesma forma, para que quando eles recebessem essas cartas, eles pudessem sentir a mesma alegria que o apóstolo sentiu, quando ele recebeu a notícia da igreja em Filipos. A mesma alegria. Ele estava querendo dizer e trazer o que? O mesmo sentimento. O sentimento do que? De fazer algo por eles, de se impor em mandar alguma coisa para eles que alegrasse pela ousadia do que eles tinham feito
pelo apóstolo. E agora nós vamos entrar no texto em que vai falar também acerca da nossa vida pessoal hoje. Que ele diz bem assim, ele dá uma exortação à igreja, não que seja uma exortação que a igreja está fazendo, tudo ao contrário, não. Ele está dando um conselho, como um conselho de amigo para amigo. Ele vai falar assim, no versículo 3, se alguém quiser acompanhar: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um e também para o que é dos outros. Agora eu fico imaginando, quando eles recebem essa carta, e a alegria que eles sentem em poder estar fazendo aquilo por alguém que está anunciando a mensagem de Cristo, e agora recebendo uma orientação para que tudo que eles forem fazer, que não seja por contenda, que não seja por vanglória. Mas ele sabia que a igreja não tinha feito por vanglória, ele sabia que tinha sido de amor para com ele que eles tinham feito aquilo. Mas por que ele manda isso? Para que eles continuem fazendo o mesmo, porque até então o apóstolo não sabe, ou não sabia até onde ele ia, se ele ia poder mandar mais alguma carta, se ele ia poder escrever outras epístolas para a igreja dos Filipenses. Mas recebendo isso, e eu trago isso, irmão, para os nossos dias atuais, como algo que nós temos que tomar por ocupação em nossa vida. Mas como assim? Porque muitas pessoas fazem as coisas para se mostrar, para demonstrar a alguém, e na verdade o que nós temos que fazer é com que Deus se agrade do que nós fazemos, e não os outros. É claro, as pessoas têm que gostar do que nós fazemos, mas também, primeiramente, em primeiro lugar, Deus se agradar. Por quê? Porque aí nós não vamos estar fazendo por contenda, nós vamos estar fazendo, atentando também para o que é dos outros, colocar-se na necessidade dos outros, olhar para alguém e não ser superior a ele, porque mesmo ele estando por dificuldade, e nós não estamos, nós não somos superiores a eles, nós temos que ser o quê? Inferiores. Eu não estou falando em humildade, talvez, questão financeiras, dizer que sou menor do que o outro só para dizer que sou menor, não, ou dizer que é maior para se achar, não. Eu estou falando na simplicidade, tomar o que? As dores de outros, como eles fizeram, tomando as dores do apóstolo Paulo, enviando-lhe o básico necessário para manter o apóstolo Paulo em evidências, pregando a palavra de Deus e também anunciando a salvação. No versículo 5, 6, 7, 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando-se forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achado na forma de homem, achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em que ponto eu pego de referência que o apóstolo Paulo vai mencionar neste texto? Fazendo a forma de Cristo, que não julgou ser superior a ninguém. A Bíblia vai dizer que Jesus, ao reunir os apóstolos, ele lava os pés dos apóstolos, e ali ele enxuga os pés dos apóstolos, que até um queria, o bem ousado que nós conhecemos, queria que ele lavasse ele todo, né? Ou no começo não queria nem que ele lavasse, né?
Mas Jesus fez isso para demonstrar que nós não somos superiores a ninguém, trazendo para nós o que? A simplicidade e o amor. Algumas pessoas dizem bem assim, alguns pregadores dizem que Jesus foi bem de situação, que Jesus, ele era um homem rico, que Jesus tinha família, ele também tinha casa, isso, aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa para nós: se nós olharmos para Cristo e viermos para a casa do Senhor por bênção, por milagre, nós estamos fazendo uma péssima escolha. Nós temos que vir para Cristo, para a casa do Senhor, pelo seu poder, pela salvação de nossa alma. Não temos mérito para isso, mas a graça do Senhor nos alcançou. Porque certa vez, alguém olhando para ele diz bem assim: eu vou te seguir, mestre. Jesus olha para ele. Esse era um dos escribas, né? Os escribas eram os que escreviam os textos, traduções. Eu vou seguir o Senhor. Ele vira para ele e fala: as raposas têm covis, ou seja, elas têm aonde dormir, elas têm aonde parar, elas têm as covas onde elas se escondem do frio, do calor. Os pássaros, eles têm ninhos aonde eles podem ir, andar o dia inteiro, voar e voltar. Eu já estou explicando a mensagem. Ele só fala acerca que os raposas têm covis, mas quando ele vai falar, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O que ele estava querendo dizer com isso? Eu estou numa missão, e essa missão, eu estou pregando o Evangelho, como ele pregou em Samaria e mais outros lugares. Ele diz: aonde eu vou passar, eu não sei se eu vou ser bem recebido, mas casa lá eu não tenho para repousar. Talvez eu nem vou dormir em um lugar aconchegante, mas eu estou indo, se você quiser vir. Ele já deixou bem claro isso. Ele já deixou bem clara a missão dele. Então a humildade dele em fazer a vontade do Pai, ser submisso ao Pai, estava em obedecer e cumprir o que ele veio fazer. Se Jesus era rico ou não, eu não sei, mas que ele foi ungido com óleo de outros, que ele foi colocado em um sepulcro emprestado, isso eu sei, que ele carregou também a cruz que nem era dele, a cruz que foi carregada por causa de nós. Ou seja, Jesus Cristo, fazendo forma de servo, se humilhou a si mesmo, e sofrendo até a morte de cruz. Quando nós falamos acerca da morte de cruz, nós vemos que acerca de quem era pregado numa cruz e quem era pendurado numa cruz, os seus delitos eram muito grandes, as suas faltas eram muito grandes, e alguns deles era tirado madeira de sua própria casa para fazer a cruz aonde seria crucificado, como aqueles homens que um foi pendurado do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus. Eles tinham cometido algo sério, condenado como ladrões ali na cruz, mas Jesus não. Jesus tomando as nossas dores, como o profeta Isaías falou, ele sendo submisso ao Pai, ele veio para cumprir um propósito, e o propósito dele, ele cumpriu, e ele voltou ao céu e deixou para nós cumprir também o nosso propósito, fazer o que é para nós fazer. E qual que é o nosso propósito? A palavra de Deus vai dizer em Marcos e também em Mateus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, anunciar o Evangelho. E daí, quando nós vamos percorrendo pela Bíblia, nós deparamos com este texto,
E ali em cima onde nós lemos, que cada um não se atente só para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Como assim se atentar para o que é dos outros? Tem pessoas que ela frisa tanto o seu querer, a sua vontade própria e suas coisas, que para ela adquirir as suas coisas, ela acaba passando dos limites, até mesmo fazendo coisas que não deve, até mesmo com os nossos próximos. Talvez nosso próximo não é nosso irmão, talvez o nosso próximo seja, como a palavra de Deus diz, aquele que estava na beira do caminho caído. Este é o nosso próximo, passando por cima e não vendo. Tão ambiciosos pelas coisas dessa vida, e talvez esquecendo de ser submisso a alguém que está necessitando de algo. É a Bíblia que nos ensina isso. Alguém que está ao nosso lado, como família, como irmãos. A palavra de Deus vai dizer assim, que para alguém ser um diácono, ser um presbítero, ser alguém na casa do Senhor, primeiramente ele tem que governar bem a sua casa. Eu estou falando isso porque o texto vai falar sobre submissão. Vai ser submisso também às outras pessoas. E quando ele vai falar esse texto, que tem que governar bem a sua casa, é o que? É colocar a casa em ordem, é não esquecer da casa, porque tem muitos que é submisso a muitas coisas, mas o seu próprio lar, a sua casa, é uma desordem. E a palavra de Deus vai dizer aqui na frente, que tem que ser irrepreensível. O que é irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não tem nada do que se manchar. Quando um sacerdote pegava uma ovelha, um cordeiro para oferecer, ele olhava aquele cordeiro, todas as suas partes. E quando ia oferecer em sacrifício, era porque aquele cordeiro não tinha nada de faltas. É como aquele cordeiro fosse irrepreensível. Irrepreensível é alguém que está pronto para se doar, está pronto para receber, está pronto para fazer, está aprovado para fazer a vontade de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, a submissão, mas qual é essa submissão? Não é de alguém, irmão, também tentar, que tem alguns que gostam de pisar nos outros, nós ser submisso a ele, cada um no seu devido lugar. Nós também temos que saber, porque nós somos crentes, nós também não somos bobos. Tem alguns que gostam, pisar, fazer as coisas erradas, e depois vem talvez querer se humilhar, mas na verdade não é se humilhar, e depois ainda acaba prejudicando, acaba pisando em alguém. E na verdade nós temos que corrigir a hora que tem que corrigir, e saber ter orientação de Deus para nós corrigir também a hora que tem que corrigir. Então existe um momento que a submissão é meio difícil de fazer, mas se atentar. O que é se atentar? É cuidar, olhar também para o que é dos outros. Não é a todo tempo estar submisso, a todo tempo eu vou estar do lado do meu irmão, ajudando ele, ajudando. A Bíblia diz que é melhor andar em dois, que se um cair o outro levanta. Se atentou à necessidade do outro, o outro está fraco, vamos ajudar ele. Caiu, levanta, vamos levantar ele. Agora a submissão é o que? Se atentar, é olhar, é cuidar. Se alguém estiver enfermo, visita, faz uma oração. Se alguém está precisando de algo, se atenteie à necessidade do irmão, vamos ajudar o irmão. Isso sim é fazer a vontade de Deus, isso sim é fazer a vontade do Pai. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Para que os irmãos que estavam ali, um ajudava o outro, assim como ele estava ajudando o apóstolo Paulo lá, e não largasse esta comunhão, mas fazendo também igual a Cristo fez. Mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo.
veio para servir. Veio para servir. E na verdade muitos não querem servir, eles querem ser visto, né? Na verdade no Evangelho do Reino não existe servir, ser visto, é somente servir. No Evangelho do Reino, a palavra de Deus vai dizer que neste Evangelho é o maior que serve o menor, é o maior que cuida do menor. Então, o Evangelho do Reino, ele é o que? É servir. Quer ser abençoado? Serve. Serve alguém, serve para alguma coisa, cuida das coisas, observa. Quer ter comunhão com Deus? Quer andar com Deus? Serve o outro, serve o próximo, porque na verdade o mandamento que a palavra de Deus diz, resumiu em 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então a submissão já começa daí. Se nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, irmão, e tem hora que nós olhando para dentro de nós temos que amar nós mesmos, temos que cuidar de nós mesmos. Como eu posso fazer com que este amor meu transborde para alguém, se eu não consigo amar o que eu faço, se eu não consigo amar a mim mesmo? E eu vou amar alguém porque a Bíblia diz assim: amai-vos uns aos outros, e amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, talvez o amor que eu sinto por mim, tem pessoa que talvez não gosta nem dele mesmo, tem pessoa que talvez não gosta do cabelo, não gosta do corpo, não gosta do jeito da fala, não gosta do jeito de se expressar, de ser feliz, de se comunicar. Eu falo isso porque eu gosto de conversar bastante, e às vezes eu já tentei me corrigir, já tentei parar de conversar muitas vezes, e a fala da gente, o jeito da gente se expressar é assim, e cada um ele tem um jeito de se expressar, e na verdade a gente tem que corrigir as nossas faltas. Conversar demais nunca foi errado, agora conversar coisas erradas, eu sei que não é o certo. E eu já tentei muitas vezes me corrigir na minha adolescência, na minha juventude, e às vezes alguns olham aqui, que falam muito que isso e aquilo outro, mas a eu me corrigir a mim mesmo, até o meu amor próprio estava se acabando. Por quê? A alegria da gente não é mais a mesma. E daí como que eu vou amar alguém se eu não estou amando nem a mim mesmo? Se eu não estou sentindo nem amor por mim mesmo? Como eu vou pregar a Cristo se eu não sinto o amor de Cristo dentro de mim? Como eu vou anunciar o Evangelho de Cristo se nem a mensagem de Cristo eu conheço? Como eu vou falar da salvação se eu não sinto a salvação em mim? Como eu vou pregar a palavra de Deus se a palavra de Deus não estiver em mim? Como eu vou falar para o meu próximo que Cristo ama ele se eu não sinto o amor de Cristo em mim? E na verdade, quando nós vamos falar acerca de nós servir alguém, nós temos que ter alguma coisa para nós servir alguém. Se o Alan serviu essa água, é porque ele pegou essa água no bebedouro e ele tinha água aqui para me entregar, ele me serviu. E como que eu vou amar o meu próximo se eu não amo? Talvez a mim mesmo, não tenho nada para oferecer para ele. Como que eu vou cumprir esse mandamento de Jesus? Falar que ama a Deus, a palavra de Deus diz, é fácil dizer que ama ao Senhor e não ama ao próximo.
E a palavra diz bem assim: se não ama o próximo que vê, quanto mais a Deus que não vê. Então, se alguém quer servir, como a palavra de Deus diz aqui, se atentando para também o que é dos outros, se eu quero servir alguém, eu tenho que ter alguma coisa primeiro. Se eu quero pregar, eu tenho que ter alguma coisa para oferecer para o povo de Deus. Se eu quero ensinar, se eu tenho que ensinar, eu tenho que ter alguma coisa. Se eu quero pregar a palavra do Senhor para alguém lá do mundo, eu tenho que ter uma experiência com Deus. Eu tenho que ter o quê? Passado, vivido algo. Como que eu vou pregar que Jesus liberta, se eu não vi a libertação em alguém, ou em mim mesmo? Ontem nós fomos orar ali pelo menino ali, e eu falando, às vezes a gente prega que Jesus cura, mas na hora que aparecer a enfermidade, nós temos que orar com fé para que Jesus cure. Porque não é somente nós orarmos aqui dentro, e como a irmã falou para nós ontem, ora pelo fulano de tal, que ele está muito mal. Falei, nós já vamos passar aí dirigir oração. Porque não é somente eu pregar aqui, é nós ir lá e ministrar na vida de alguém a bênção do Senhor, no nome do Senhor. É ter para dar para alguém. Esse é o evangelho do reino. Mas como eu vou anunciar se eu não recebi? Como eu vou ser submisso a alguém se eu não tenho nada para me submeter a ele? Se dentro de mim meu coração está mais alto, meu ego. Ou seja, quando ele fala, nada façais por contenda ou por vanglória. Para mim talvez se humilhar e falar, eu fui submisso a ele, ele fez isso, isso, aquilo, outro. Mas na verdade, aquele que é submisso a alguém, que é superior a ele, ou aquele que olha a necessidade de alguém e vai lá e serve ele, é porque ele tem algo para oferecer. E na verdade, é assim que nós caminhamos, todos nós juntos, amém? Glória a Jesus. Versículo 9. Porque isso, também Deus o exaltou soberanamente e deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, além de Jesus ter passado tudo isso, depois disso, a Bíblia vai dizer que Deus deu nome a Ele, que é sobre todos os nomes, e para que todo joelho se dobre no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. E todos aqueles que servem ao Senhor Jesus, que servem, primeiro nós servindo, irmãos, para depois nós receber alguma coisa. Primeiro nós damos, a Bíblia vai dizer bem assim, se quer receber algo, primeiro, fazei vós primeiro. É difícil, né? Às vezes nós queremos mudança em alguém, mas primeiro nós temos que mudar nós mesmos. É difícil, não é fácil. Vai falar, mas fulano que tinha que mudar, mas eu vou ter que mudar primeiro, é? A Bíblia diz, dando que se recebe. É fazendo vós primeiro, para que, olhando, vai ver, a Bíblia diz bem assim, que se o teu inimigo te pedir pão, ou te pedir água, que é para nós dar, aí ela vai dizer bem assim, fazendo isso, amontoará brasas na sua cabeça. Aleluia. Você fazendo bem para alguém que te persegue, ele vai olhar para você e vai falar, rapaz, mas eu fiz o mal para fulano e tal, e ele ainda veio com o bem. A palavra de Deus, ela não vai voltar em vão. Você sabe por quê? Amontoará as brasas na cabeça dessa pessoa. O que é amontoar brasa? Irmão, alguém com brasa na cabeça não consegue parar quieto. Ela vai pensar direto no feito que você fez, e daqui a pouco você vai ganhar aquela pessoa sem fazer outra coisa, somente como servir. Isso é a palavra de Deus que nos orienta, e a palavra de Deus é justa e reta. De sorte que, meus amados,
Assim como sempre obedeceste, não na minha presença, não somente na minha presença, mas também na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha que interessante. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Esse versículo é muito interessante porque às vezes sentimos a vontade de fazer algo para Deus, e daí talvez a gente até pensa, né, isso é de vontade própria, ou sentindo algo de fazer para alguém, e daí a gente fala, não, mas isso é de vontade própria. Mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer que ele coloca tanto o querer, também o efetuar. Se tão somente queremos fazer algo para alguém de bom, ou para a igreja, ou para a obra de Deus, ou pregar para alguém, ou fazer uma obra voluntária, seja lá qual obra que for de bondade, e nós sentimos no coração, e nós falamos, mas eu não tenho capacidade. Espera em Deus e faz a obra. Você sabe por quê? Porque se foi Ele que colocou o querer na sua vida, dentro de você, Ele também vai colocar o efetuar, que é cumprir aquilo que Ele colocou. Quando Ele fala na visão que o apóstolo Paulo tem, passa a Macedônia e ajuda, ali Deus coloca um querer na vida do apóstolo Paulo, e agora ele não rejeita o querer, agora ele vai fazer. Agora então o querer estava na sua vida e agora o efetuar também chegou. Então se Deus colocou algo para fazer, faça, porque fazendo assim, Deus vai abençoar que o efetuar chega também depois do querer. Mas primeiro a gente tem que querer, né? Deus permite que queremos fazer algo e depois nós alcançamos a bondade e que nós recebemos também o fazer. Fazer todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensível e sincero, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Olha que interessante. Nós devemos fazer sem murmurações, nem contendas, porque a palavra de Deus diz que ao servo do Senhor não convém contender, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. O que é inculpável? Inculpável é alguém que não tem culpa, é alguém que talvez alguém fale alguma coisa, mas culpa não tem. É alguém que está vivendo no meio da sociedade corrompida, mas ele é inculpável. Alguém olhando para ele não acha nada para que possa culpar, de fazer algo errado, de estar andando fora das doutrinas do Senhor, da palavra de Deus. Alguém inculpável e também irrepreensível. O que é irrepreensível? Alguém que não tem nada de mal para falar dele. Alguém que você olha para ele, é um exemplo de fiel, exemplo de crente. E na verdade, o que eu vejo numa sociedade tão corrompida como essa, é alguns que estão dentro da casa do Senhor, usa por murmurações, e aqui fala, não, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. Em vez de olhar para quem é exemplo, que não tem nele culpa, é inculpável,
Está levando uma vida sincera diante de Deus? De vez de olhar para alguém como estes e falar, eu vou ser que nem fulano de tal, porque ele está fazendo as coisas do jeito que agrada ao Senhor. Aí muitos olham para a esposa de fulano de tal, para fulano de tal, para isso, para aquilo outro. Se ele faz, eu posso fazer, se fulano faz, porque eu não posso. E daí vira uma descontentação, uma murmuração, contendas. Isso acaba que o quê? Que acaba matando espiritualmente. Em vez de olhar para alguém que tem um exemplo e falar, eu vou seguir o exemplo. A Bíblia diz acerca, para nós transformar o mundo, pela renovação do nosso entendimento, mas é para transformar para melhoria, porque o mundo já está corrompido, cheio de desordem, cheio de perversidade. Agora nós vamos olhar para quem? Para o justo ou para o injusto? Temos que olhar para a justiça de Deus. Se alguém está fazendo errado, eu vou fazer certo. Se alguém está se corrompendo, a Bíblia diz, aqueles que são limpos, limpe-se cada vez mais, e aqueles que são sujos, suje-se ainda mais. Ou seja, se nós estamos procurando viver limpo diante de Deus, nós temos que caminhar certo, limpando as nossas vestes, crucificando a nossa carne, assim como Jesus Cristo andou na terra. Nós temos que seguir o exemplo dele, como Hebreus 12 fala, olhando para o autor e consumador da fé. Você sabe por quê? O apóstolo escreveu isso. Olha que interessante, lá embaixo, ele diz assim, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais resplandeceis como um astro no mundo. Como assim como astros no mundo? Não é que somos bons. Quando nós olhamos para as estrelas do céu, é interessante que as estrelas do céu, elas não emitem um brilho próprio. As estrelas do céu, o brilho que elas emitem de noite, as estrelas, elas são consideradas como astros. E quando nós olhamos de noite para as estrelas, nós vemos um brilho muito lindo nas estrelas. É indescritível, nós não conseguimos descrever o que nós vemos. Às vezes nós olhamos, fixamos os olhos em algumas bem pequenininhas, daqui a pouco ela some, aí nós olhamos, ela está brilhando de novo. É algo que nós não conseguimos descrever. Aí quando a Bíblia diz que para que nós resplandecesse como astro no mundo, no meio de uma geração tão perversa, é o quê? É como se Cristo tivesse iluminando a nossa vida, resplandecesse Cristo em nossa vida. Alguém olhasse as misericórdias de Cristo e encontrasse em nós a figura de Cristo em nossas vidas. É como um cristão. O que é ser um cristão? É trazer os traços de Cristo em nossas vidas. A compaixão, o amor pelo próximo, as obras de Cristo em nossas vidas. Isso é trazer os traços de um cristão. E agora quando ele vai falar para nós resplandecer como astro, eu fico olhando as estrelas, elas emitem a luz do sol. As estrelas, o sol bate nas estrelas, nós enxergamos elas de noite. Aí quando nós vemos de dia, quem que nós conseguimos enxergar? O sol. Nós não enxergamos as estrelas de dia, não conseguimos enxergar, porque o sol é mais forte que as estrelas. Mas de noite nós conseguimos enxergar as estrelas. No meio de uma geração perversa e corrompida, você olha para o crente que é crente mesmo e fala, ali está um crente, ó. É no meio da escuridão, você vai olhar e falar, ali eu estou vendo a estrela. Ali brilha a luz do sol lá naquela estrela. Aí nós olhamos para alguém e fala, aquele irmão é crente mesmo. O brilho dele é diferente, por quê? Nós sabemos que ele é cristão. Nós sabemos que ele traz os traços de Cristo. É o quê? Resplandecendo como o astro em uma geração perversa e corrompida.
E agora o sol, ele emite a luz das estrelas e nós conseguimos enxergar. Mas quando o sol faz o círculo, ou a terra faz o círculo ao torno do sol, clareia-se o dia, as estrelas somem das nossas vistas. Você sabe o que é isso? É como se, agora que Cristo vem buscar a igreja, não vai aparecer mais o brilho das estrelas, mas agora o que vai brilhar vai ser o sol da justiça. Glória a Jesus. Não vai ser mais as estrelas, aí vai ser o sol da justiça, aquele que iluminava as estrelas. Você olha que até na natureza Deus fala com nós, até nas obras criadas por Cristo, Ele fala conosco. Quando Jesus vir, a vez da igreja brilhar, nós como uns astros no mundo totalmente corrompido já foi. A trombeta tocou, nós subimos ao céu. A nossa parte que nós tínhamos que fazer aqui, nós já fizemos. Se era de brilhar em meias trevas, nós já brilhamos. Ou seja, nós não devemos deixar que as coisas deste mundo apaguem o nosso brilho diante de Deus. Nós não podemos deixar que Deus seja manifesto em nossas vidas e alguém olha para nós e fala, é um cristão de verdade. Nós não devemos deixar corromper com costumes, como alguém diz, os costumes vêm vindo, e estão entrando dentro das igrejas, mas dentro de nós sabemos, através do Espírito Santo de Deus, quem nós somos e o que nós devemos fazer. Nós temos entendimento, irmãos. Nós temos entendimento. Engana alguém pensar que a igreja está morrendo, que isso está assim, que aquilo outro está assim. Nós vemos que a grande dá muitas coisas, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, desde a época em que Abraão estava, o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, cidade pervertida pelo pecado. Os conhecedores do Evangelho, conhecedores da palavra de Deus, também muitos se corromperam na geração da igreja, mas a igreja não para de crescer. A igreja não para. É como eu fico olhando e observando quando Jesus vai falar para o apóstolo João para escrever a carta, ele diz: ainda existe alguém em Sardes que não negou o meu nome. Muitos se corrompeu, mas existe alguns que não contaminaram as suas vestes. Glória a Jesus. Ainda no meio da geração perversa e corrompida, ainda existe muitos que não negam o nome de Cristo. Existe muitos ainda que estão firmes ao propósito que Deus chamou. Eu convido a você, vamos deixar que o brilho de Deus brilhe em nossas vidas cada dia mais. Para com o próximo, o nosso amor cresça cada dia. Para com Deus, a nossa fé aumenta cada dia. As nossas obras aumentam cada dia. O nosso amor para com os nossos irmãos, para com as almas que estão no caminho, aumente cada dia. Por quê? Porque somos cristãos. Somos cristãos. E temos que ter o brilho do Espírito Santo de Deus. Outra parte do texto, o apóstolo Paulo agora vai se referir aos irmãos mensageiros que levam as suas cartas. E diz assim: e ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vosso estado. Agora ele vai falar que ele queria
ainda mandar Timóteo, para que Timóteo pudesse passar, pudesse ver, apresentar como eles estavam. Nós vemos que Timóteo ele foi um grande obreiro, ainda jovem obreiro, a palavra de Deus vai dizer, mas as lições que Timóteo teve com o apóstolo Paulo foi muito boa. Nas prisões de Paulo, ele estava ali aprendendo. Quem que era o outro que aprendia muito com o apóstolo Paulo? Lucas, que era o médico amado, como ele se refere, que também cuidava do apóstolo Paulo em suas prisões. Imagina, irmão, quantas feridas cuidava do apóstolo Paulo, quantos ensinamentos enquanto ele estava cuidando do apóstolo Paulo, quantas cartas lidas, escritas e talvez corrigidas, juntamente com o apóstolo Paulo, que também era estudado para mandar para alguém. Quantas lições eles não aprenderam. Mas agora essas cartas são registradas para que nós também aprendêssemos da palavra do Senhor juntamente com eles. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis que a vossa experiência é o que servir comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero vê-lo logo que tenho promovido os meus negócios, mas confio que no Senhor e também eu mais breve, mesmo em breve, irei ter convosco. Julgai contudo necessário, mandai-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, a vós sou enviado para prover as minhas necessidades. Olha que interessante. Epafrodito já tinha sido mandado para levar as boas ao apóstolo Paulo. Mas quando ele está lá na prisão com Paulo, ele também adoece. E aqui ele fala: ele já foste enviado por vós. Esse mensageiro que foi até ele, foi para levar condições e recursos para o apóstolo. O que eu me deparo aqui, é que a igreja do Senhor, ela não depende somente de ensinamentos, ela depende de recursos, ela depende de questões financeiras, de ajuda de custo. Se nós que estamos dentro da casa do Senhor não nos ajudar, ou ajudar alguém, ou ajudar a obra do Senhor, a obra para. Se ninguém contribuir com o Evangelho, financeiramente, quem que vai contribuir? Ninguém. Se todos pararem, a igreja para também. Porque aqui o apóstolo Paulo dá graças a Deus por eles estar enviando a ele o básico e o necessário para que não parasse o Evangelho. E lá também não parasse. Ou seja, necessário é, mesmo que o básico, ainda assim é necessário que tenha. Portanto, tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente. Agora ele mandando essa carta, ele fala, e de fato esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristezas sobre tristeza, porque vou-lo enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez, vos regozijei, e eu tenha menos tristeza. Olha que interessante, o apóstolo Paulo, ele não queria somente receber, mas ele também queria enviar para a igreja dos Filipenses o que ele estava sentindo. A tristeza dele era porque o seu companheiro estava doente, e o que ele queria era que aquele companheiro sarasse, e a alegria dele era o que? Mandar de volta para que falasse do que ele tinha visto e ouvido do apóstolo Paulo, para que aqueles outros também que enviaram o Epafrodito, eles enviou o que? Leva a mensagem como nós estamos e os bem, e volta.
E agora você já imaginou a igreja lá de Filipenses esperando a volta, e essa volta está demorando. E não é que nem agora, nós pegamos o celular e manda um WhatsApp, atravessa do outro lado do país ou do mundo, a mensagem em questão de segundos. Mas na verdade, eu fico olhando assim, o Epafrodito era como o WhatsApp, né? Só que ele estava, ainda era o princípio, né? Ele era um mensageiro, enviava a mensagem e trazia a mensagem de volta. Mas era um mensageiro do bem, né? Trazia, não que o WhatsApp é do mensageiro ruim, né? Mas eu falo, mensagem de salvação ele trazia, mensagem acerca das prisões de Paulo. Então, a vontade que o apóstolo tinha também, era que, enviando ele, os irmãos pudessem receber e saber como o apóstolo estava. Por isso que ele fala também, depois, meu desejo é enviar Timóteo. Glória a Jesus. Então aqui, a Bíblia diz que este homem ficou muito doente. E o apóstolo diz bem assim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Como assim tristeza sobre tristeza? Eu olho assim como o apóstolo Paulo, ele estava triste porque o seu amigo estava doente. E qual que é a outra tristeza que vai estar sobre essa? Se ele chega a morrer e ele não volta com a mensagem. Seria tristeza sobre tristeza para o apóstolo Paulo. Mas Deus fez o quê? Apiedou-se dele e sarou o Epafrodito, e agora ele leva de novo a mensagem. Eu imagino, irmão, Epafrodito entrando na cidade de Filipos e a mensagem, os irmãos querendo ler essa mensagem. Para nós essa mensagem foi reduzida, eu acredito muito, né? Mas a mensagem que chegou para eles acerca de como o apóstolo estava, nós vemos que as escritas ela é bem enxugada acerca da palavra de Deus, mas eu acredito que tinha muita coisa envolvendo ali. Ela é resumida com sinônimos para nós, mas quantas palavras eles ouviram acerca de regozijar, se alegrar, e agora eles recebendo essa carta de novo, é muito alegria, né? Aí ele fala bem assim, recebei-o, pois o Senhor com todo gozo, ou seja, com toda alegria, e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo em falta do vosso serviço. Ou seja, tirou do seu serviço para servir na obra como mensageiro da mensagem de alguém. E tem aqueles que não querem fazer isso, né? Tem aquele que manda a mensagem, outro vai lá e pega e leva a mensagem, mas tem uns que não querem. Tem uns que querem ele mandar a mensagem. Aí nós pegamos Jesus, né? Jesus não mandou mensagem, ele mesmo veio morrer por nós, né? Necessário foi que ele viesse morrer por nós. Ele não mandou ninguém morrer por nós, ele mesmo veio morrer por nós. E a obra do Senhor, irmão, ela é assim, um leva a mensagem, um fala aqui, prega essa mensagem, o outro leva para fulano e tal essa mensagem. Somos mensageiros. O apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, ele vai falar lá no capítulo 3, se não me foge da memória, e primeiro foi, não lembro se foi 1 ou 2 Coríntios, mas eu sei que foi capítulo 3, ele vai falar que agora nós somos como uma carta aberta, e o mundo pode ler ela. Mas eu trago para nós somos uma carta registrada por Cristo, temos um símbolo de Cristo, o sangue de Cristo, o povo lê nossa vida e vê Cristo em nossas vidas. Então a mensagem de Cristo, ela deve ser pregada, e tem aqueles que pregam, e tem aqueles que levam ela daquele que a enviou. Se nós olhássemos para um pequeno trecho que Jesus diz, Jesus enviou 2 para buscar o jumento que nem amansado era, e eu fico olhando para que eles foram em 2, se um podia pegar o jumento e trazer, mas o jumento não era nem manso. Foi o primeiro que montou no jumentinho,
sem ele ser manso, sem ser domado, e o jumento não fez nada, apenas obedeceu. O que era para fazer? Não era só para chegar lá, abrir a porta para o jumento sair para ser levado. Ou seja, às vezes a nossa missão é tão curtinha, nós falamos não servir para nada, mas serviu para alguma coisa, nem que seja para abrir uma porteira, mas já serviu para fazer a obra de Jesus. O resto Jesus faz. Era só para o jumento sair de lá, para Jesus andar em cima dele fazendo a obra, e assim fez e aconteceu, e aquele homem cumpriu a sua chamada. Por quê? Era somente para fazer aquilo naquele momento. Então existe um momento que Deus chama nós para simples coisas, mas também existe um momento que Deus chama nós para as grandes coisas. Amém? Convido os irmãos a se pôr de pé.